Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos encerrar o assunto tratando do julgamento de Sócrates, né? Então vamos fechar esse arco dentro das nossas aulas de filosofia que nós tratamos sobre o surgimento desse grande pensador na Grécia Antiga, né? Sócrates. Então, na última aula a gente viu os desdobramentos do pensamento, do método de Sócrates, né? De filosofar, de questionar as pessoas, o modo como ele era bem quisto pela sociedade, o modo como ele se diferenciou dos sofistas que vieram antes dele. E a gente vai tratar hoje, na aula de hoje, só finalizar um pouco tratando do julgamento, no julgamento de julgar mesmo, né? Sócrates, no final da vida, ele vai ser julgado por uma assembleia em Atenas, acusado de algumas coisas, que vai levá-lo à condenação. Então a gente vai ver na aula de hoje essa parte final da vida de Sócrates e entender um pouco as consequências de Sócrates para a filosofia como um todo, né? Qual o legado que Sócrates acabou deixando após a sua passagem aqui em vida, tá bom? Vamos nessa então. Bom, o julgamento de Sócrates. Em Atenas, os cidadãos de posses e aqueles considerados os mais sábios da cidade, ou seja, os ricos e aqueles que se achavam os mais sábios, né? Começaram a ficar incomodados com os questionamentos de Sócrates. Lembra do método dele, né? De questionar, sempre questionar, através da dúvida, construir um conhecimento, né? Já, por que eles começavam a ficar incomodados com a figura de Sócrates, né? Pois ele, né, o filósofo, né, mostrava que eles não conheciam o que pretendiam saber. Então eles eram uns falsos sábios, vamos dizer assim, né? A partir do momento que Sócrates questionava, perguntava qualquer assunto para cima dessas pessoas sábias, entre aspas, Sócrates acabava revelando para a sociedade que aqueles que se achavam sábios, na verdade, não eram sábios, né? Então, por se sentirem humilhados, acusaram Sócrates, pois viam nele um sinal de perigo, né? Então, aquela coisa, né, que o conhecimento liberta, mas também às vezes nos traz certas dores de cabeça, como aconteceu com Sócrates, né? Então Sócrates ele vai ser acusado de não acreditar nos deuses locais, ou seja, na mitologia grega, né? Introduzir novos deuses e corromper a juventude. Então ele vai ser acusado dessas três esferas. Em sua defesa, o filósofo ele não vai pedir clemência e nem desculpas, né? Ele também não vai reconhecer a acusação nem a autoridade daqueles que o julgavam. Aquele sentido de que ele acreditava nas coisas que ele afirmava e ele não ia negar em hipótese nenhuma, né? Então, basicamente, ele vai ser condenado acreditando e defendendo naquilo que ele sabia, né? Então, em vários momentos, Sócrates foi avisado pelos juízes que existia a possibilidade de uma pena alternativa. Só que apesar para ele ser condenado, ter essa condenação numa pena alternativa, ele tinha que abrir mão da sua postura, né? Mas Sócrates não fez nada disso, por isso que a sua postura filosófica vai conduzi-lo à morte, porque a partir do momento que ele não nega nada daquilo que ele estava afirmando, ele vai ser condenado à morte, né? Posso fazer um pequeno analogia, e aí eu quero que vocês compreendam a minha analogia, não falo que eu estou falando que Jesus Cristo é a mesma coisa que Sócrates, tá bom? Mas Jesus Cristo, no momento que estava sendo julgado por Pôncio Pilatos, ele passou pela mesma coisa. Ele poderia ser salvo ali, poderia não ser enviado à crucificação, né, condenado à morte e crucificação, se ele negasse tudo aquilo que ele estava afirmando, Jesus Cristo, na época que ele esteve aqui presente na Terra, né? Então Sócrates a mesma coisa. Se negasse aquelas coisas que ele estava afirmando, ele poderia não ser condenado à morte. Mas ele conseguiu, manteve firme a sua posição, tá bom? Esse evento, então, da sua condenação à morte vai acontecer mais ou menos em 400 anos antes de Cristo, né? E aqui nós temos uma representação da Assembleia em Atenas, né? E é no modelo desse que aconteceu a condenação de Sócrates, onde ele teve momentos para se defender, né? Onde se esperava que ele abrisse mão, pedisse perdão, clemência, coisa que não aconteceu lá na Grécia Antiga. Então, o legado do seu último gesto, né? Então, aqueles momentos finais da sua vida, Sócrates ainda vai utilizar para deixar um grande aprendizado filosófico para nós, né? Se considerarmos as várias imagens que chegaram até nós sobre Sócrates, inclusive a de Aristófanes, parece que sua vida esteve de acordo com a mensagem escrita na porta do templo de Delfos, que é conhece-te a ti mesmo, né? Vocês já devem ter ouvido isso, essa frase filosófica em algum momento na vida de vocês. Bom, a todo momento o filósofo procurou questionar as verdades estabelecidas como se isso fosse o próprio esforço de autoconhecimento. Como a gente viu, Sócrates tinha um método próprio de produção de conhecimento, né? Então, a partir dos questionamentos, ele elaborava e criava toda uma teoria em cima do conhecimento. Em seu julgamento, então, as suas últimas palavras são um signo de uma busca constante de sua
interrogação e morredora, né? Ali ele se dirigia aos presentes nos seguintes termos, e aí eu quero que vocês acompanhem na tela. Bem, é chegada a hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor rumo, se eu, se vós, é segredo para todos, menos para a divindade. Então, até no momento de condenação, Sócrates não deixa um aprendizado filosófico que vai perpetuar, ecoar por toda uma eternidade, tá bom? Bom, essa sua última interrogação de Sócrates parece significativa, bastante significativa, né? Seria esta vida realmente a melhor escolha? Desculpa. Para os discípulos de Sócrates, restava a tristeza do adeus diante da resignação do mestre, além, é claro, da memória de seus ensinamentos. E lembrando, galera, que a gente está tratando do final da vida de Sócrates, mas ele vai ser um filósofo tão emblemático, foi um filósofo tão emblemático, que ele que vai quebrar os paradigmas do que é a filosofia. Por isso que a partir dele a gente fala que a filosofia se modifica a partir de Sócrates. A filosofia era uma coisa antes dele e se torna uma outra coisa depois dele. Por isso que ele é um ponto, um ponto marcante assim na história da filosofia. Para Sócrates, então, restava a última dúvida. Teria sido melhor lutar pela vida? Fugir como sugeririam seus discípulos? Fora os acontecimentos da vida de Sócrates que o conduziram à ira dos cidadãos de Atenas e sua condenação, mas Sócrates teria sido quem foi se tivesse pedido clemência? Certamente não. Então, assim, por mais que discípulos, todas as pessoas próximas a Sócrates solicitassem, pedissem que ele se afastasse, que ele tentasse fugir, ou que ele negasse naquilo que acreditava para ele tentar se salvar, Sócrates não vai fazer nada disso. Ele vai acreditar fielmente no que ele expressava até o momento, os instantes finais da sua vida, né? Submeter-se então à pena foi decisivo para a imagem que ainda hoje guardamos do filósofo, né? E isso o acontecimento, o julgamento e morte de Sócrates é tão emblemático que talvez é por isso que a gente fale muito dele hoje, né? Porque foi uma das primeiras pessoas ao longo da nossa história que acreditou firmemente naquilo que expressava, que defendia e que defendeu até a morte. E por isso a gente também estuda bastante ele nos dias atuais. Aristóteles, que vai ser um dos grandes também da tríade dos filósofos da Grécia Antiga, Aristóteles é um deles, né? Tempos depois, diante da possibilidade de sofrer as consequências da ira dos atenienses por suas relações com os macedônios, preferiu sair de Atenas e evitar uma punição. Então ele já teve uma sacada diferente, né? Em vez de acabar sendo morto que nem Sócrates, Aristóteles acabou fugindo de Atenas para se manter são e salvo, né? Totalmente compreensível. O gesto já havia sido feito, né? Ao morrer em nome da filosofia, Sócrates permitia que esse evento não mais precisasse se repetir, né? E ele como um pai de toda uma escola filosófica na Grécia Antiga. Bom, costumamos então, aí vem a parte importante, né? 400 anos de Cristo, então Sócrates é condenado à morte, né? Acaba morrendo, depois a gente vai estudar no retorno do recesso Platão e Aristóteles, mas Sócrates vai ser um personagem tão marcante que os filósofos que vieram antes dele, nós vamos chamar de pré-socráticos, que eram os que estudavam muito a cosmologia, né? Lembra os cosmos, né? A origem da vida através de uma teogonia, de contar a criação do homem através dos deuses, até que vem a investigação filosófica para buscar um sentido de verdade em tudo aquilo, né? E a gente começa a adotar também o termo pós-socrático para todos aqueles que sucederam Sócrates. Seriam pós-socráticos porque a trajetória de vida e o desfecho de Sócrates marcaram a história da filosofia de maneira incontornável, né? Como eu falei para vocês, a morte dele é tão emblemática que ele vai mudar os paradigmas da filosofia, né? Seja qual for sua filiação filosófica, o filósofo está destinado a acertar contas com o passado dramático. Está destinado a suportar o peso do incômodo que é a filosofia. Tá bom? Então a filosofia antiga, da Grécia Antiga, nós temos essa divisão importante, né? Período pré-socrático vai ser do século VII ao século V a.C., que vai ter toda uma centralidade no cosmológico, né? É o período de investigação do surgimento do cosmos, o universo através da arquê, que é o princípio originário, né? Que a gente estudou no início desse ano, né? Período socrático, né? Da vida de Sócrates, vai ser o século IV a.C. É um período antropológico, né? Que essa palavra é o estudo do homem, né? Então, inaugurado por Protágoras e Sócrates, surge a filosofia moral, inaugura a investigação de questões acerca das relações humanas. E aí eu estou falando de moral e ética, né? E aí nós vamos ter o período pós-socrático, que vai da morte de Sócrates, né, século IV, até mais ou menos o século VI depois de Cristo. Então são 1000 anos aí de período filosófico até chegar à Idade Média, que aí vai inaugurar uma outra filosofia, né? A filosofia deixa de ser
herança grega e passa a ter toda uma relação religiosa com a Igreja Católica, né? Esse período é o ontológico, né? Período teosófico ou decadente, marcado, né, pela desvalorização do pensamento grego e a ascensão da era cristã. Então, a partir de Sócrates, nós conseguimos fazer essa divisão da filosofia antiga, tá bom? Turma, muito obrigado. A aula de hoje só foi para contar o desfecho mesmo da vida de Sócrates e também para dar um até logo, né? A gente vai estar entrando agora de recesso, né? Vocês vão parar aí por 3 semaninhas para descansar bem. Querendo ou não, está sendo um tempo difícil para todos nós, inclusive para vocês também. Não é fácil do dia para a noite vocês mudarem o jeito de se estudar, né? Terem mais autonomia e com isso virem mais responsabilidades. Então é puxado, é cansativo para todo mundo. Então a gente encerra hoje essa primeira parte do nosso ano letivo tratando do fim de Sócrates, tá bom? Ao retornarmos então do recesso, já saibam que a gente retoma o estudo da filosofia tratando de Platão, o segundo dos grandes filósofos da filosofia antiga, tá bom? Se ficarem com alguma dúvida, né, da aula de hoje, vocês podem me procurar no WhatsApp, que estarei lá disponível para sanar as possíveis dúvidas de vocês. E uma dica muito importante, né? Hoje eu tratei do fim da vida de Sócrates. Se vocês quiserem saber um pouco sobre o início e quem foi Sócrates, o seu modo de pensar, assistam a videoaula da semana passada, tudo bem? Galerinha, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima!